reforçar o nosso agradecimento ao professor Peter. E já vou pedir para que o senhor suba ao palco, porque nós vamos compor agora o debate final do dia. E junto com o senhor eu chamo o doutor Ademar Seabra, chefe da Divisão de Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores, o doutor Neri Santos, professor da UFSC e diretor da NOUTEC. E para atuar como mediador, chamamos ao palco o primeiro presidente da Fundação ENA e diretor superintendente do Instituto e-Learning, professor Dr. Rubens Araújo de Oliveira. Ao final do debate, vamos abrir espaço para algumas perguntas que ficaram ser feitas conforme prometido durante o dia. Obrigada. Assim, não funciona. Faz o que eu faço. Assim. Não. Tá bom aqui, eu acho que nós estamos aguardando o professor Neri. Aí está ele. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu que gostaria de agradecer a ENA, a professora Marta, sua presidente, o honroso convite de me convidar para finalizar o primeiro dia do seminário organizado por esta fundação, e eu tenho a honra de ter, então, ao meu lado os professores que participaram durante todo o dia de hoje, já desde as 9 horas da manhã, aqueles que, como muitos aqui estão durante todo o dia, o diplomata e conselheiro Dr. Ademar Seabra, o chefe da Divisão de Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores, o nosso Itamaraty. Queria saudar também, com muito carinho, companheiro de tantas aventuras acadêmicas, o professor Dr. Neri dos Santos, professor da nossa Universidade Federal aqui de Santa Catarina, um dos fundadores do Departamento de Engenharia de Conhecimento da Universidade, professor titular daquela universidade. E, por último, o professor Dr. Peter Tarlow, da Universidade do Texas, que nos brindou e encerrou o primeiro dia de palestras. Eu gostaria, professor, talvez, de começar fazendo uma provocação ao último palestrante do dia, com a permissão do conselheiro e do professor Neri. Mas encaminhar já a função desta mediação, nós temos 30 minutos para encerrar os trabalhos, agora já uns 25, somente para que a gente possa pontuar, talvez, aquilo que de mais importante foi falado durante o dia. Quem sabe, eu mudando aqui, pensando um pouquinho mais, refletindo um pouquinho mais fortemente, quem sabe eu possa provocar o ilustre conselheiro Dr. Ademar,
e perguntar, doutor Ademar, da sua palestra hoje pela manhã, o que o senhor gostaria que nós levássemos? Quer dizer, qual é a grande mensagem em 3 ou 4 minutos? Qual seria o grande resumo que o senhor pudesse nos brindar e dizer, olha, do momento matutino que eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, eu acho que o de mais importante foi... Bom, obrigado. E venho saudando os colegas de mesa aí. Acho que tem sido uma sessão que eu estou acompanhando com extraordinário interesse. E a primeira coisa é esse espanto, né? A palavra é essa mesmo, espanto, que eu tive. Eu acho que não é nenhuma inconfidência que eu cometeria por dizer que nós temos na estrutura da administração pública federal determinados gargalos aí, determinados problemas que são disfuncionais em diz respeito às expectativas de atendimento, das expectativas da sociedade de atendimento do trabalho que nós realizamos. Nós sabemos que temos que ter humildade, temos que ter coragem de fazer uma autocrítica, sempre com esse objetivo de melhorar sempre, de tornar mais efetivo o nosso trabalho. Como diz aqui o professor Peter, como nós estamos entre amigos, nós temos que falar a verdade. Então, eu acho que, independentemente da minha filiação também institucional, há coisas que nós temos que fazer para o bem do nosso trabalho e para o bem da administração de modo geral. Mas eu acho que duas, assim, quando eu venho assim, para cá, né, a minha intenção, naturalmente, não é trazer nenhuma visão que se julgue de algum modo, que tenha algum tipo de ascendência ou que tenha algum tipo de contribuição diferenciada, não é bem isso. Eu acho que é uma visão que nós temos da administração, do trabalho da administração pública federal. E no caso específico, o Itamaraty, ele foi definido por um escritor da década de 50 como as antenas sensíveis do Brasil no exterior. Então nós temos, digamos assim, determinados postos de observação que nos tornam, que nos facilitam. Vamos tentar aqui também. Tá bom. Não está bom aqui não? Ah, então é melhor. Ah, então tá. Perdão. Não, só dizendo então, nós temos que, a partir da nossa posição mais privilegiada, de ter um contato frequente com o que se passa no mundo, quer dizer, como observação política, como observação econômica, como discussões sobre regimes internacionais, meio ambiente, direitos humanos, todos nós temos aí condições de recolher experiências com mais rapidez e talvez com mais efetividade e transplantá-las para a sociedade brasileira. Mas, indo diretamente, quer dizer, eu estou fazendo esse introito para dizer que o objetivo aqui da minha vinda aqui é entender a questão da administração pública catarinense. Eu tenho visto que ela tem uma série de vantagens e uma série de experiências e talvez até de qualidade que nós não tenhamos, inclusive no próprio Serviço Público Federal, naturalmente isso. Então, não é o fato de estar numa instância, digamos, hierárquica superior no que diz respeito à coordenação nacional ou local ou regional, que a nossa experiência necessariamente é melhor. Muito pelo contrário, pode acontecer que seja o contrário, e de modo que essas relações, elas não são relações lineares, né? Mas quando eu venho para cá, então, para observar e saber de que modo essas experiências elas podem ser fungíveis, transplantáveis, né? Quer dizer, tem uma série de dificuldades que indicam que não é bem assim, mas, sobretudo, a questão da coordenação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu viria é um ponto mais prático, quer dizer, a grande mensagem que eu traria, como se disse, do ponto de vista mais prático, mais operacional, primeiro, essa provocação, esperar que esse Estado, por ter essas qualidades, por ter uma sociedade mais coesa, por ter instituições de excelência, por ser pioneira na implementação de determinadas iniciativas, tanto no campo econômico, quanto no campo gerencial, quanto no campo da pesquisa, nas experiências de governo, quer dizer, a que saiba, a única escola de governo estruturada e organizada que nós temos no país todo, além da Escola Nacional de Administração Pública, né, do governo federal, seria aqui em Santa Catarina, e não diria que haja, mais uma vez, que haja algum tipo de diferenciação ou ascendência de uma sobre outra, o que consta o fato, essa preocupação de que seja feita aqui em nível local, com toda essa seriedade. Mas o que eu acho que poderia ser feito é que essa experiência com um seminário, a partir de um seminário como esse, e na articulação dos entes locais,
mais uma vez, empresa, universidades, governo, nós tenhamos uma espécie de pauta e uma estratégia de desenvolvimento regional, como de fato parece que já há. Nós tivemos com a secretária Ângela pela manhã, essa é uma das preocupações importantes que ela tem em vista e uma das prioridades de trabalho delas, mas eu não sei se isso já está consubstanciado numa rota tecnológica, numa rota de desenvolvimento industrial, numa rota de desenvolvimento social e, de todo modo, eu gostaria de saber, de conhecer melhor essas experiências, para que essas experiências, por sua vez, sejam incorporadas ao meu trabalho. Eu não quero, por exemplo, ser voluntarista, eu não tenho pelo contrário, Brasília é um grande foco de alienação, eu digo isso até de maneira bastante indulgente, porque o pessoal em Washington fala a mesma coisa, né? Então as capitais são afastadas da realidade, então eu acho que essa oportunidade de travar esse contato em loco diretamente é como eu posso fazer uma agenda que seja significativa, que possa reverter o trabalho que está sendo realizado aqui. Então essa interação é mais importante. E segundo, nesse segundo ponto tem uma segunda parte, que é oferecer justamente essa estrutura e serviço que eu disponho. Quer dizer, não que esteja sendo subutilizado, pelo contrário, existem gargalos estruturais gravíssimos do Estado brasileiro, que nós sabemos, há disfuncionalidades muito sérias, há carência generalizada de recursos, sobretudo de recursos humanos, não é mais do que financeiros, embora os dois estejam interligados, mas, quer dizer, de modo que eu não posso dizer que nós estamos sendo subutilizados, não é essa a questão. Mas nós podemos fazer coisas melhores do que nós já fazemos. Então, nós precisamos ter um feedback de vocês a partir desse cruzamento dessas duas prioridades, o cruzamento dessas duas visões, para que a gente adote uma agenda e essa agenda... Ou seja, vocês tenham que entender como nós podemos trabalhar melhor para vocês, que é para isso que eu sou pago. Gostei demais do que o professor Nery mencionou, nós não somos atividade meio, quer dizer, nós somos atividade meio, não queremos ser uma administração que seja focada em processo, queremos que seja focada em resultado. Mas o resultado e os objetivos eu não posso definir voluntaristicamente ou não posso definir arbitrariamente em Brasília o que vocês querem, ou o que vocês precisam, ou o que vocês podem. Eu não tenho esse conhecimento. Então, essa interação nossa entre os dois níveis de governo é absolutamente essencial para que seja efetiva e para que os resultados sejam os mais esperados para a sociedade. Muito obrigado, doutor Adhemar. Eu gostaria de agradecer ao senhor, em nome da organização do evento, a sua presença que muito nos honrou aqui, e lhe dar um testemunho. Eu acho que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, possui em seus quadros diplomatas da estirpe do senhor, que muito orgulham o Brasil ao longo da sua história de relações exteriores. Eu mesmo tive a oportunidade pelo Estado de Santa Catarina, nos anos 80, através de um projeto do Ministério das Relações Exteriores, de trabalhar dentro de uma embaixada do Brasil no exterior. E pude lá perceber a qualidade dos diplomatas brasileiros que se formam no Instituto Rio Branco. E o senhor muito nos honra com a sua presença. Itamaraty tem pessoas brilhantes e diversos poliglotas, aliás, preparados para discutir esse período. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado então, doutor Adhemar, pela sua participação no evento no dia de hoje. Nós ficamos muito honrados, como eu já disse. Professor Nery, o senhor fez referência à inovação, e a sua palestra foi sobre inovação na administração pública, e uma das suas colocações que eu anotei foi que a dificuldade de inovar na administração pública é a sua não previsibilidade na lei, quer dizer, a inovação não está prevista no arcabouço jurídico nacional, dentro da administração pública. Como superar essa situação? Como é que o senhor acha que a gente pode avançar? Na medida em que nós temos, eu costumo brincar com uma palavra sem nenhum pejorativo, que nós temos uns órgãos fiscalizadores da Suécia, né? Os nossos fiscais, os tribunais, o Ministério Público são da qualidade sueca, e nós temos a execução e muitos municípios do interior do Brasil de países menos desenvolvidos. É claro que sempre vai haver, portanto, os próprios encarregados de levar a administração pública, por exemplo, no Executivo, não ousam a fazer nada que não esteja previsto em lei. A inovação não está prevista em lei. Portanto, a pergunta que fica é: como inovar na administração pública
sem ferir o arcabouço jurídico legal brasileiro? Obrigado pela pergunta, professor Rubens. De fato, eu fiz uma afirmação en passant de uma maneira um pouco, eu diria até leviana, porque, de fato, foi mais numa brincadeira. Mas a tua pergunta me permite explicar um pouco melhor. A questão da inovação, em primeiro lugar, é importante salientar que está na hora do dia, né? O grande problema do Brasil, e particularmente da indústria brasileira, que está perdendo competitividade, é porque a indústria brasileira é pouca, digamos assim, praticamente não tem inovação, né? E esse é um dos grandes problemas, porque as empresas mais competitivas são empresas mais inovadoras. E esse é um dos problemas. Se nós pegarmos os belos exemplos, né, que nós temos no Brasil, a Embraer é uma empresa competitiva porque é uma empresa inovadora. Mas em outros setores, né, se nós pegarmos no setor, digamos, metal mecânico, no setor têxtil, mesmo no setor automotivo, as nossas empresas são muito pouco inovadoras. É claro que existem outras questões, custo do Brasil, o custo social do trabalho no Brasil é muito elevado, os impostos, podemos dizer que o Brasil também tem um imposto relativamente elevado. Tudo isso forma um conjunto de aspectos que nos leva a uma situação de pouca competitividade. Em relação ao setor público, especificamente em relação ao setor público, tem dois aspectos. O primeiro, é importante salientar que a inovação, ela pode se dar em 4 direções. Eu posso ter inovação de produtos, posso ter inovação de processo, posso ter inovação organizacional e posso ter inovação no marketing, né? E aí, corroborando que o professor Peter fez referência à questão do turismo, o nosso marketing do turismo é muito pouco efetivo, né? Nós não divulgamos o nosso potencial turístico, né? Eu, juntamente com outros colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal do Paraná, elaboramos o Plano Nacional do Turismo e, mais recentemente, o Plano Nacional do Turismo em Ação. E foram definidas, digamos, de forma temática, as prioridades de turismo nacional. Seguramente, o professor Pito tem totalmente razão, o Brasil tem 2 áreas que, se efetivamente nós tivermos uma política pública bem definida, não tem para ninguém, é no agronegócio e no turismo. Agronegócio, seguramente o Brasil, se não esse ano, o ano que vem ultrapassa os Estados Unidos na produção de soja, e até 2030, onde o mundo vai ter que praticamente dobrar a produção de alimentos, o Brasil vai ser responsável por cerca de 40% do aumento de demanda de alimentos do mundo. O Brasil vai ser o grande país do agronegócio do mundo, já é. Não obstante toda a crise que nós temos hoje, o agronegócio está crescendo, e esse ano seguramente cresce a mais de 4% ao ano. Quando o Brasil está patinando aí na faixa de 0,5%, talvez até 0%, o agronegócio está crescendo a 4%, 5% ao ano. E com competitividade. Por que o agronegócio tem competitividade? Porque tem inovação, porque tem uma empresa chamada Embrapa. A Embrapa é a empresa que faz pesquisa, desenvolvimento e leva as pesquisas para os produtores rurais, fazendo com que hoje o Brasil, onde é mais competitivo, é incrível, né? No meio rural, no meio industrial, no meio urbano, nós perdemos competitividade. No serviço público, a maior inovação que eu acho que temos que fazer é a inovação organizacional. Nós temos que mudar radicalmente o tipo de serviço público que nós hoje prestamos. Nós temos que inverter, botar mais ênfase na atividade fim, menos ênfase na atividade meio. Nós temos que dar mais, eu diria, empoderamento, né? Dar mais autonomia ao servidor público, que hoje é muito, extremamente, digamos assim, restrito nas suas atividades. Particularmente, eu fiz referência à atividade de licenciamento ambiental. Eu, se fosse técnico, seja do IBAMA, seja da Fátima, aqui de Santa Catarina, eu teria muita dificuldade para dar um licenciamento ambiental. Porque se eu desse o licenciamento ambiental, eu estou colocando, digamos assim, a minha atividade profissional em risco, porque a qualquer tempo, a qualquer hora, um procurador do Ministério Público, seja estadual ou federal, pode vir e me acionar, quer dizer, e o que é pior, eu vou ter que defender com o meu salário, colocar um advogado para me defender.
não é o órgão que defende o servidor público, o que é um grande absurdo, porque, na verdade, esse servidor público está ali prestando um serviço à população, prestando um serviço à sociedade, e, porventura, se porventura há um questionamento, a instituição tem que defendê-lo, porque senão ele fica extremamente vulnerável. O que é que a maioria dos técnicos do IBAMA, e isso está generalizado na administração pública brasileira, a administração pública brasileira está parando em muitas atividades, não vou defender ninguém aqui, mas muitas das obras do Programa de Aceleração do Crescimento não foram para frente por causa desses entraves. E esses entraves, ninguém tem a coragem de dizer em alto, em bom tom, por que isso está ocorrendo. Está ocorrendo porque não existe um entendimento, uma pacificação dessa questão. O ordenador primário de despesa, hoje, é muita coragem para digamos assim, qualquer cidadão assumir uma responsabilidade pública no Brasil, porque o questionamento que ele vai ter depois que ele sai da administração pública é praticamente infinito. Ele vai ficar respondendo para o Tribunal de Contas uma série de questões, até porque, como eu disse anteriormente, a administração pública brasileira é muito focada no processo, não é no resultado. Então, na verdade, é o seguinte, olha, eu posso fazer um edital, né, da Lei 8666, se eu realmente sou, digamos, tecnicamente competente, faço toda uma exigência técnica de um serviço a ser prestado ou de um produto a ser comprado. Evidentemente, eu posso fazer um edital no formato técnico e preço, abro o edital e depois o fornecedor vai me fornecer o serviço. Eu tenho, por exemplo, alguns exemplos aqui em Santa Catarina que são o máximo. Empresas que foram contratadas para fazer a obra de recuperação da Porto de Ercílio Luz, para fazer o acesso dos ingleses, para fazer o acesso do aeroporto, para construir o aeroporto, que, aliás, é a mesma empresa que, evidentemente, ganhou pelo menor preço, mas não faz a obra. E aí o seguinte, não existe ninguém que diga o seguinte, olha, esse processo está errado, esse sistema está errado, nós temos que modificar isso. Então, a maior inovação na administração pública é a inovação organizacional. E a segunda inovação é a inovação nos processos. Os processos têm que ser remapeados, nós temos que ter processos mais claramente definidos. O grande problema, aí não é da administração pública brasileira, é mais na questão jurídica, é que as leis no Brasil são muito difusas, não é preto no branco, digamos assim, do ponto de vista ambiental. O que é que pode, o que é que não pode? Tudo pode e tudo não pode. Olha, quando fica difuso, aí fica complicado, porque daí, evidentemente, fica na cabeça de cada procurador, na cabeça de cada, eventualmente, juiz, que depois vai julgar. Tem que ficar claramente definido, né, se nós fizemos, por exemplo, agora recentemente aqui em Florianópolis, um novo plano diretor, tem que ficar claramente definido o que é que pode construir, o que é que não pode construir. Porque, na medida que eu deixo de forma difusa, o cidadão, se porventura, agora recentemente, de novo, na Lagoa da Conceição, uma série de obras vão ter que ser demolidas na Lagoa da Conceição, gente que está lá há 50, 60 anos, pescadores que, digamos assim, uma propriedade que veio de pai para filho, e agora um procurador, digamos assim, recém-admitido, ele diz que ele tem 20 e poucos anos, né, esse procurador, ele inclusive não é de Florianópolis, não conhece a história de Florianópolis, ele define, e aí o juiz dá a sentença que tem que derrubar todas as propriedades. Olha, não pode ser assim, isso é um absurdo. Evidentemente, se eu tiver uma legislação claramente definida, não tem problema. O problema é quando tem legislações difusas, que fica muito complicado. Então, a inovação na administração pública, eu fiz uma brincadeira dizendo que não estava previsto em lei, efetivamente tem muitos servidores públicos inovadores em todas as áreas. O que foi apresentado aqui pela nossa Polícia Militar mostra uma inovação. Eu fiz referência à Fazenda, na área mesmo do turismo, né, quando o professor Pito estava falando, a Força Tour foi uma iniciativa da Secretaria de Turismo, também inovação, de ter uma força policial, digamos, preparada para atender o turista, para receber o turista, que fosse poliglota, que falasse inglês, espanhol, e que tivesse um bom relacionamento, digamos assim, para atender o turista. Então, realmente, eu acho que foi
uma inovação. Agora, isso não está, de fato, sistematizado. São ainda experiências isoladas, não é uma coisa sistemática, né? Eu acho que a administração pública, e particularmente a administração pública em Santa Catarina, tem um potencial maior para inovar. Agora, é evidente que o governante de plantão também tem que estimular. Quer dizer, só existe inovação se tiver um patrocinador, se tiver uma liderança maior que, digamos assim, dê a devida atenção e devido estímulo para que isso aconteça. Senão, evidentemente, inovação não acontece de forma espontânea, né? Como eu fiz referência, só existe inovação se existir criação de conhecimento novo. Quer dizer, se eu criar um conhecimento novo, eu posso inovar. E também, não é o caso aqui, mas só para dizer que inovação, eu posso ter uma inovação do tipo incremental e uma inovação radical. Inovação incremental é tudo aquilo que a gente vem fazendo de forma sistemática. Agora, para termos uma inovação radical, eu tenho que ter uma quebra de paradigma. Normalmente, eu tenho uma inovação radical quando a ciência de base que suporta a tecnologia muda. Por exemplo, agora recentemente, nós tivemos uma inovação radical na fotografia. Porque antigamente a fotografia era baseada na química, no fotossensível. Com a fotografia digital, nós tivemos uma inovação radical. Porque agora não é mais a química como ciência que suporta a tecnologia da fotografia, é a física do estado sólido, a física do digital. Então houve uma inovação radical. Então, normalmente, inovação radical ocorre quando tem uma nova base científica. Agora, para isso, nós temos que ter mais recurso de ciência e tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, né? A nossa FAPESC tem que ser mais efetiva. Mas isso eu deixo para o nosso presidente, que amanhã vai estar aqui também, e ele pode falar a respeito dos investimentos feitos em ciência e tecnologia. Muito obrigado, professor Neri. Muito obrigado, professor Neri. Eu queria agradecer também a sua presença, a sua palestra hoje à tarde, em nome da organização. Nós nos sentimos também muito honrados com a sua presença. E, finalmente, professor Peter, o senhor é que os americanos chamam de the last but not the least, mas a gente assistiu atentamente a sua palestra me parece, pelo menos para mim, ficou claro a relação entre turismo e segurança, né, que foi a grande parte da sua palestra. Eu entendi que cidades mais seguras têm a maior possibilidade, um maior potencial de desenvolver o turismo. Eu fico imaginando os americanos assistindo televisão no Rio de Janeiro, vendo televisão nas suas casas nos Estados Unidos, vendo a cobertura da segurança no Rio de Janeiro e do problemas de segurança que nós temos no Rio de Janeiro. E, curiosamente, quer dizer, o Rio de Janeiro é ainda o maior polo de atração de turistas estrangeiros no Brasil. Não importa os níveis de violência que ela tem atingido hoje, né? Pelo menos violência pública, aquela que chega a todos nós através da mídia e tal. Então, a gente tem uma dificuldade, nós brasileiros, de atração de turismo, e o número que o senhor deu é impressionante, né? São 6 milhões de pessoas ano do exterior que vêm ao Brasil. Se nós tirarmos os hermanos e os da América Latina, uruguaios, paraguaios, argentinos, chilenos, que é a grande volume de turistas da América Latina, nós vamos ficar com 1.700.000, 1.800.000 turistas de outros continentes que não o continente sul-americano ou latino-americano. Ora, uma cidade como Miami, me corrija, professor Peter, são 27 milhões de pessoas ano, né? Uma cidade como... Las Vegas tem 40 milhões. Las Vegas, 40 milhões de pessoas ano. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? No Rio de Janeiro nós temos... no Brasil nós temos o Rio de Janeiro. Santa Catarina, professor Peter, é o estado considerado pelos brasileiros de maior atração turística nos últimos 3 ou 4 anos, em pesquisas realizadas pelo Ministério do Turismo. Quer dizer, se você perguntar a um brasileiro hoje onde ele gostaria de passar as férias no Brasil, ele vai responder Santa Catarina. Como é que está Brasília nisso?
Eu não sei como é que está Brasília nisso, mas Santa Catarina é o primeiro estado de atração de turismo nacional. Não só Florianópolis, Santa Catarina como um todo, né? Dada a sua diversidade e o potencial turístico que nós temos. Mas, professor Peter, então, a gente tem uma grande dificuldade de atrair os turistas estrangeiros, principalmente aqueles de outros continentes, né, que não seja o continente sul-americano ou latino-americano. Eu me refiro a turistas europeus e turistas norte-americanos, seja canadenses, e claro, os asiáticos, esses então são quase escassos aqui no Brasil. Não obstante, o Brasil tem a maior cidade nipônica, depois de Tóquio, fora do Japão, quer dizer, que é São Paulo, né? Quer dizer, a maior descendência de Niceis fora, em todo o mundo, é aqui no Brasil, em São Paulo. Como resolver, então, professor Turo, essa dicotomia? Quer dizer, eu citei para o senhor, exemplo, embora Rio de Janeiro, se não a mais violenta, esteja entre as duas cidades mais violentas do Brasil, ao contrário de São Paulo, que também, segundo a mídia, é uma cidade violenta, São Paulo não atrai turistas e o Rio de Janeiro atrai turistas. Quer dizer, como resolver esse problema da segurança com a atração de desenvolvimento no caso brasileiro? Bom, a primeira coisa que quero dizer é que não estou 100% de acordo com você, que o Rio de Janeiro tem uma população tão grande de turistas. Se só tem 1 milhão de turistas que chegam a Rio, uma cidade tão espetacular, dizem os brasileiros que Deus ficou bêbado quando fez Rio. Então, eu não compreendo. 1 milhão é só que vocês contam, mas vocês não contam todos que decidiram não chegar. Então, é a primeira coisa. Segunda coisa, eu diria que o Brasil tem 3 grandes problemas. Primeiro problema é a coisa de violência. Segundo, e uma imagem negativa no mundo. Segunda coisa é que uma cidade como Rio ou São Paulo é caríssima. Eu fico aqui assombrado quando cada vez que preciso de comprar qualquer coisa. Por exemplo, eu vou levar a casa algumas caixas de café do Brasil, porque é famoso. Mas a verdade seria mais lógico para mim ir a um supermercado nos Estados Unidos e comprar café do Brasil nos Estados Unidos. O único problema é que não vai ter nada escrito em português e vai saber que comprei nos Estados Unidos. Mas, logicamente, economicamente, é mais inteligente comprar lá. Então, eu chego a um hotel no Rio de Janeiro, compram uma fortuna, e quando eu falo, dizem que é 4 ou 5 estrelas, e no mundo seria 2 estrelas, ou 1,5 estrelas. Então, a gente me pode roubar uma vez, mas não 2 vezes. Agora, a gente chega a São Paulo por negócio. Pouca gente chega a São Paulo, que é caríssima, por diversão, por turismo, senão turismo de negócio. A terceira coisa é falta de bom serviço. Quando eu cheguei aqui, eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, uma coisa positiva. Uma das coisas que eu gosto daqui, de Florianópolis e Santa Catarina, todo mundo me trata bem. Eu me sinto querido aqui. Mas, geralmente, quando estou no Rio, em São Paulo, sou uma pessoa na rua. Se estou, perfeito. Se não estou, não perfeito. Essa vez, quando cheguei, e se tenho o recibo aqui, eu cheguei ao aeroporto em São Paulo, e o senhor me disse: eu preciso do número de telefone da gente de Santa Catarina que comprou a passagem, porque segundo a lei do Brasil, você não pode ter essa passagem sem dar-nos o nome da pessoa que comprou. Pensei, que estranho isso é. Mas ele fez questão, estou cansado, deu os números. Voltou e me disse: Brasil só comprou uma passagem até São Paulo. Depois você precisa de comprar a segunda parte. Pensei, é muito estranho. Outra vez, diz no meu computador que compramos até cá. Não, senhor, preciso ir à loja de Gol e fiz outra cola, 3 colas.
cheguei, por fim, a senhora, se o senhor, eles não cancelaram a sua passagem, ou você não viaja, ou precisa pagar. Então, paguei mais de R$500 para chegar aqui, e depois eu disse para ela, eu não vou sair daqui se eu não tenho passagem na mão. Então ela voltou e me disse, sabem, temos uma coisa, qual é? O problema é que o senhor teve 3 reservas, eles pagaram uma reserva, ou 2 reservas, mas nós encontramos a 3ª reserva, não paga. Pensei, mas eu sei que não fizeram 3 reservas. Não, senhor, vamos cancelar e devolver. Eu espero que sim. Depois, ela me disse, você precisa de dar a bagagem a nós. Então eu disse para ela, se você não pode encontrar minha passagem, como vão me entregar a bagagem? Vai estar também perdida. Agora, isso pode acontecer em todo mundo. Eu compreendo isso, não ataco o Brasil. Mas o que sim é que muitas vezes eu falo português, mais ou menos, mas falo. Pode imaginar que difícil é para uma pessoa que não fala a língua, que todo mundo está gritando, que eles estão aproveitando, que ele diz, tá bom, vocês me roubaram uma vez, mas não voltam uma segunda vez. Isso também é segurança. Agora, eu já tenho dinheiro devolvido, espero que sim, mas isso foi, e fizeram um teatro. Não, a lei do Brasil diz isso, a lei diz isso, a lei diz isso. Todo absurdo, eu sei que não é. Eu sei, e depois eu cheguei, ficaram chateados que fizeram isso. Mas não sou a única pessoa que fala dessas coisas. Então, tudo isso começa quando cuidamos a nosso próximo. Quando estamos um país aberto ao mundo, o mundo chega. Mas quando queremos aproveitar do mundo, o mundo deixa de chegar. Então, para melhorar, vocês deveriam ter pelo menos 40 milhões de turistas, não 6 milhões. Então, a primeira pergunta é, por que temos tão poucos? Obrigado. E quero agradecer, e eu sei que vocês estão cansados, mas quero agradecer muito a vocês, porque eu sei que, para mim, isso foi 5 dias maravilhosos. Eu espero poder voltar, e voltar a próxima vez com, pelo menos, a minha esposa, a minha mulher. Então, vou ser torcedor de vocês. Muito obrigado, professor Peter, pela sua brilhante palestra e pela resposta. Nós também, em nome da organização, gostaríamos de agradecer muito a sua presença. O senhor nos brindou com uma excelente palestra, muito bem-humorada, e a gente agradece em nome da Fundação a sua honrosa presença nesse primeiro dia do seminário. Alguém da coordenação me chama? Sim, eu gostaria de abrir para uma pergunta. Nós temos tempo para uma pergunta. Gostaria de chamar o nosso colega que está desde manhã querendo fazer uma pergunta para o diretor Ademar. Primeiro eu quero agradecer você porque ela cumpriu a palavra empenhada. Minha pergunta está bastante datada, é da primeira palestra de hoje de manhã. Meu nome é Carlos Camargo. E agora eu vou aproveitar, já que é a última, eu suponho, para ampliar um pouco o escopo. Me chamou muita atenção hoje na sua exposição, Dr. Seabra, que o senhor traçou um panorama muito amplo praticamente do mundo todo, e de diversos temas, da biotecnologia, nanotecnologia, das jabuticabas brasileiras, né, os problemas que nós temos. E ao final o senhor falou, e aí eu estou falando com o senhor como representante do governo brasileiro, de um dos órgãos que está na fronteira do Brasil com outros estados, quer dizer, um órgão importantíssimo, que é o Ministério das Relações Exteriores, e o senhor falou da disposição, primeiro, de conversar, né, o senhor veio para conversar, e também ouvir as demandas, né. Mais à frente, o senhor agora, nessa segunda parte da sua exposição, o senhor também comentou esse interesse em ouvir, e etc. Mas eu fiquei muito interessado em saber, o que também foi abordado, qual é a visão do Estado brasileiro. Quais são as políticas, quais são os programas articulados do Estado brasileiro? E aqui, nesse sentido que eu quero ampliar a exposição, porque ao longo do dia nós ouvimos o professor Neri, que falou muito em abstrato, professor, eu sou servidor público, com muito orgulho, mas muito em abstrato de um servidor público que não existe ainda, como regra, na administração pública.
E nós não vimos aqui o Estado numa escola de governo. Nós não vimos o Estado num discurso afirmativo de um programa, de uma visão. Nós vimos um Estado estrangeiro na pessoa do Dr. Peter, que descreveu um modelo que ele já fez e prescreveu para nós um caminho. Mas a minha pergunta, então, finalmente, o Estado brasileiro, qual é a visão do Estado brasileiro na temática do nosso evento? Quais são os programas para articular essa visão? Quais são os projetos? É essa que ficou, e eu acho que é uma lacuna aí, aqui eu deixo, na verdade, é uma provocação. Muito obrigado pela atenção. Não, muito obrigado. Acho também que o professor Nery podia ajudar muito nessa discussão desse tema. Mas, na verdade, é o seguinte, meu propósito foi muito modesto, embora a apresentação, digamos, ela foi mais descritiva do que prescritiva, foi mais um diagnóstico do que um prognóstico propriamente dito, né? E ela foi modesta no sentido que eu trouxe a contribuição que o Itamaraty oferece para tratar e articular o desafio da inovação no âmbito do Estado brasileiro. Então, é um recorte muito modesto, efetivamente, que nós chamamos de diplomacia da inovação, que é a forma como nós podemos articular essas demandas e esses desafios no âmbito da competência restrita, embora com uma possibilidade muito variada e com uma perspectiva, digamos, muito enriquecedora, mais limitada ainda, que nós podemos oferecer. Então, esse foi o escopo. Agora, naturalmente, que há uma estratégia do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, eu diria, eu até falei rapidamente também sobre isso, é uma estratégia que não havia, digamos, eu posso dizer com muita segurança, que não havia isso tem uma série de implicações até teóricas e discussões que vêm sendo feitas ao longo das últimas décadas, mas antes de 99, pode-se dizer que o Brasil não tinha a menor estratégia de inovação. Nós tínhamos uma estratégia de desenvolvimento científico e tecnológico. Os fundos setoriais, quando são constituídos, eles têm ainda não havia esse nome ainda, essa questão não estava presente no debate da ciência da economia brasileira, é um ramo específico da economia, inclusive, que nós chamamos de economia schumpeteriana ou evolucionista, ou pós-schumpeteriana ou evolucionista, é um recorte pequeno no âmbito da teoria econômica, onde há determinados trabalhos importantes, mas que vem se avolumando, vem ganhando presença. No Brasil, essa história é muito recente, contrariamente a outros países, onde essa história é mais antiga. Então, há uma estratégia que foi perseguida ao longo da década passada, que é uma estratégia de estabelecer um marco regulatório, um marco normativo básico que possa fomentar programas, políticas, processos, instituições de inovação no Brasil. Isso foi acontecendo paulatinamente. Por exemplo, um marco que eu julgo da maior importância há vários pontos. A lei de inovação é uma lei muito contestada, ela tem uma eficácia dúplice, ela padece profundamente da questão do difusionismo, que o professor Nery mencionou tão claramente, quer dizer, não há como aplicar linearmente a lei de inovação sem uma série de receios, sem um problema da judicialização que foi mencionado da ciência brasileira. Temos a Lei do Bem de 2005, que aprimorou, trouxe determinados avanços, mas também tem dificuldade. Eu diria que o marco fundamental é 2010. Em 2010 se estabelece a lei, que, se eu não me engano, é a Lei 10.724, que é a Lei de Compras Governamentais. Isso é um marco importante para o Brasil, quando, a partir daí, as compras do Estado se estabelecem margens de preferência e vantagens para produtos e processos desenvolvidos no Brasil, que são comprados pelo Estado brasileiro, a partir do qual você pode agregar um valor ao valor de mercado, na medida em que haja essa origem tecnológica. E nós temos, recentemente, todo um cabedal de instrumentos, que são instrumentos da FINEP, instrumentos do BNDES, a Política de Desenvolvimento Produtivo, a PDP, e os arranjos técnicos setoriais, que é uma forma de fomentar a inovação em determinados setores de ponta, é quase como se fosse um enriquecimento e um fundo setorial 2.0, digamos assim, recarregado, calibrado, né, orientado para determinados setores de alta intensidade tecnológica. A questão, e nós temos agora, muito recentemente também, tem as estratégias gerais. Eu até, muito sinceramente, fiz uma posição pessoal minha, não de governo, mas há essas grandes estratégias, né, assim, nominais, Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia 2007, 2010, 2012, 2014. Eu sou muito cético em relação à estratégia de curto prazo. Quando outros países, a China tem uma estratégia também, 2006, 2020. A China quer fazer inovar. Só um parênteses curto, a China tem um problema grave neles, que é um país altamente inovador, mas a inovação que se faz na China são das empresas multinacionais instaladas nos parques e no próprio país. As empresas estatais chinesas não inovam. Então, o programa deles agora, com o objetivo, é tornar as empresas genuinamente chinesas autóctones e inovadoras.
O Reino Unido tem uma estratégia até 2018, o Canadá tem em 2025, a União Europeia agora tem um horizonte de 2020. Então, o pessoal pensa em longo prazo, como deve ser feito. Nós não temos nada de longo prazo assim, né? Não há nada de longo prazo. Acho que isso é uma deficiência. Nesse sentido, nós podemos interpretar qual é o alcance da palavra estratégica, como você menciona. Mas há programas, eu vejo agora, por exemplo, o lançamento recente do Ministério da Ciência e Tecnologia, as plataformas do conhecimento. Eu acho que é algo muito interessante, que é o Estado induzir profundamente a demanda e inovação em alguns setores estratégicos, como os Estados Unidos fizeram, inclusive. Eles têm lá o laboratório, o DARPA de energia, o Brookhaven, os grandes laboratórios orientados para esse tipo, para desenvolvimento de setores com vistas ao enfrentamento da competição internacional. O Obama lançou, em fevereiro de 2011, a National Innovation and Competitiveness Strategy of the United States. Ali tem um programa, tem um roadmap claro de longo prazo. Os nossos roadmaps são curtos e eles normalmente coincidem com mandatos presidenciais. Então, nesse ponto, as estratégias, embora são corretas, elas geram resultados, mas resultados pontuais, o agregado ainda é insuficiente para mudar o perfil padrão produtivo. Essa é a questão, esse é o desafio muito importante. Nós estamos discutindo a questão do agronegócio, é o esteio sustentador do nosso político de desenvolvimento ou não. É uma discussão estratégica que ela não é, digamos, ainda feita com nível de profundidade e de mobilização da sociedade, porque é isso também. O Estado brasileiro tem suas deficiências, seus problemas, ele precisa ter insumos, inputs e outputs para poder testar essas hipóteses, não no nível, digamos, conjuntural ou localizado, mas discutindo isso com a sociedade e buscando essa demanda, digamos, porque é aquela questão, para ter inovação você precisa de todo mundo estar mobilizado. E nós não sabemos ainda qual é o nível de mobilização do setor privado. Os editais, por exemplo, têm aumentado muito a demanda nos editais. O primeiro edital que foi lançado pelo CNPq na área de desenvolvimento, pela FINEP na área de desenvolvimento tecnológico, tinha 500 interessados, aprovaram 100 programas. Esse número tem multiplicado por 10. O impacto macroeconômico ainda é pequeno, mas nós temos que ver de que modo esse comportamento pode ser um comportamento sistêmico e se disseminar pela sociedade. Professor Neri. Duas coisas. Só para completar, eu acho que o conselheiro já deu uma boa explanação, mas só para dizer que, de fato, é o seguinte, inovação está muito ligada à questão de cultura, né? A grande barreira para a inovação é justamente a cultura hoje dominante ainda no Brasil, porque o Brasil, toda a industrialização do Brasil, ela foi muito baseada na substituição de exportações. Quer dizer, a ideia é que nós, pós-Segunda Guerra Mundial, produziríamos aqui, o nosso conselheiro fez referência, o nosso desenvolvimento industrial ele foi muito tardio, né? Ele já foi pós-Segunda Guerra Mundial, enquanto os países europeus e os Estados Unidos foi antes já da Primeira Guerra, já tinha industrialização, a indústria de base, a indústria siderúrgica brasileira da década de 50, depois da década de 50 começa de fato a industrialização, a indústria automotiva, teve toda uma política, aí sim, uma política nacional de desenvolvimento industrial baseado na substituição de importação. Mas aí nós não tínhamos desenvolvimento de tecnologia local, nós comprávamos tecnologia, comprávamos royalties, know-how, mas não desenvolvíamos tecnologia. Primeiro é importante salientar que pesquisa e desenvolvimento só faz centro de pesquisa. É difícil uma empresa privada fazer pesquisa e desenvolvimento. A iniciativa privada faz inovação e, aliás, é essa a diferença entre invenção e inovação. Invenção é feita nos laboratórios de pesquisa. Essa invenção, ela se transforma em inovação quando vai para o mercado. Quer dizer, é o mercado que diz se aquela invenção desenvolvida num laboratório de pesquisa é ou não uma inovação. Por outro lado, também, muito bem dito pelo conselheiro, a nossa lei de inovação, ela se deu num mau momento. Ela se deu no final do governo Fernando Henrique. Como as políticas públicas no Brasil, mudando o governo, não tem continuidade, a regulamentação da lei de inovação levou praticamente 4 anos para foi no primeiro mandato, na verdade já no final do primeiro mandato do presidente Lula, é que foi feita a lei de regulamentação, mas muito questionada. A lei do bem, que era a MP do bem, que se transformou na MP do bem, que foi, digamos, no meu entendimento, talvez o maior avanço, né? Porque a lei de inovação, o que é que ela tem de previsão importante? Entre outras coisas. A coisa mais importante
é que a iniciativa pública pode repassar recursos para a iniciativa privada via os editais que a FINEP faz de subvenção econômica. O grande problema é que os próprios técnicos da FINEP, quando fazem isso, fazem com muita dificuldade. Porque, na maioria dos técnicos, isso não faz o menor sentido, esse recurso é público, como é que nós vamos passar para a iniciativa privada? Mas só que a ideia é que todos os países fazem, a Organização Mundial do Comércio define que o único subsídio que os Estados e nações podem conceder às empresas, às empresas privadas dos seus países, é os incentivos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Por exemplo, 100%, não é 10%, de toda a pesquisa, desenvolvimento e inovação da Bombardier é financiado pelo governo federal canadense. Eu digo, e eu pergunto, o que é que a Embraer recebe de recursos para pesquisa, desenvolvimento e inovação do governo brasileiro? Recebe, mas uma parte, grande parte é a própria Embraer que tem que fazer. E aí é uma concorrência desleal. Como é que a Embraer vai concorrer com o seu maior concorrente, que é a Bombardier, se 100% da pesquisa e desenvolvimento da Bombardier é financiado pelo governo federal canadense? Só que lá, é claro, eu fiz pós-doutorado no Canadá, de 2001 a 2002, quando lá cheguei, o meu colega canadense que me convidou, ele tinha um projeto, e ele disse, olha, esse é um projeto pequeno, é um projeto de 3 milhões de dólares, financiado pelo governo federal canadense, esse que eu fui. E aí eu disse, porra, 3 milhões de dólares, cara, isso vai dar um trabalho para prestar conta depois? Ele disse, prestar conta? O que é isso? Se tu não tens que prestar conta, esse dinheiro que tu recebeste do governo federal. Não, até 3 milhões, por isso que eu fiquei 3 milhões. Até 3 milhões eu não preciso fazer prestação de contas. Isso quer dizer o seguinte, o governo federal canadense leva, digamos, em regra, que todo mundo é inocente até que se comprove o contrário, que é culpado. Aqui no Brasil não, todo mundo é culpado até que se prove que é inocente. Eu recebi do Funtel um financiamento de 300 mil reais, não foi de 3 milhões de dólares, 300 mil reais, para desenvolver um projetozinho pequeno sobre a TV digital brasileira. Né? Fizemos esse projeto durante 24 meses, um projeto que era interessante, porque trabalhava com a questão de linguagem, inclusive todos os tipos, digamos assim, de sistemas que a TV digital brasileira iria utilizar. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, eu recebi primeiro os técnicos da FINEP, que era o órgão que repassou o recurso para a Universidade Federal. Tudo bem, os técnicos da FINEP que estão acompanhando o projeto. Passou um mês depois, vieram os técnicos do Ministério das Comunicações, porque, na verdade, o Funtel é vinculado ao Ministério das Comunicações, e esse fundo, que é um dos fundos setoriais, repassa o recurso para a FINEP. Aí vieram os técnicos, aí meia dúzia de técnicos do Ministério das Comunicações para acompanhar o projeto. Passou mais 2 meses, vieram os técnicos da Controladoria Geral da União, para também ver o projeto, como é que estava sendo executado. Eu digo, está ficando demais. Aí, no final do projeto, veio o pessoal da TCU. Aí eu disse, não, para aí. Vocês pegam 300 mil, eu devolvo 300 mil, e vocês me paguem o dinheiro que vocês estão gastando para vir controlar o projeto, porque vocês estão gastando mais para controlar do que eu para executar o projeto. É isso que eu digo, né? A atividade meio está crescendo demais no Brasil, está sendo mais importante que a atividade fim. Quer dizer, se eu recebo como pesquisador, do CNPq que sou, 300 mil reais para fazer uma pesquisa, é importante que o governo acredite que eu sou um pesquisador sério e me cobre pelo resultado da minha pesquisa. Não, é o controle de todo o processo. 300 mil reais. Me arrependo até hoje de ter recebido esse dinheiro, porque tem o tempo todo que está prestando contas. Então, assim, então isso é um problema. A administração pública brasileira, digamos assim, eu concordo com o conselheiro, nós temos algumas estratégias. O grande problema do Brasil é que, de fato, nós não temos uma política de desenvolvimento como os tínhamos, e justiça seja feita, né, com toda a crítica que cabe, na época do governo militar, sobretudo no governo Geisel, que tinha uma política nacional de desenvolvimento. Hoje nós não temos uma política nacional de desenvolvimento. Tá? Se vocês pegarem todos os candidatos à presidência da República,
São poucos, muito poucos, que têm realmente um programa de governo. Se vocês espremerem os candidatos, não tem programa de governo, tem uma ideia vaga do que é que vai fazer depois de eleito, né? E aí é claro que, na medida que no programa de televisão é tudo uma maravilha, a ideia que a gente tem é que eles têm isso tudo definido, não tem absolutamente nada definido. E se nós pegarmos no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a nossa política de desenvolvimento industrial é uma política desalinhada, digamos assim, com a realidade internacional. Nós não podemos ser competitivos em tudo. O mundo globalizado exige que a gente defina onde a gente quer ser competitivo. Tem determinados setores que nós perdemos, digamos assim, a guerra. Não adianta mais investir em determinados setores, porque nós não temos, por exemplo, o setor têxtil. O setor têxtil, né, sobretudo fiação e tecelagem, não tem a menor condição de o Brasil ser competitivo. É melhor desativar agora todas as unidades produtivas. Vamos ficar na parte de confecção, onde a gente pode incorporar moda, que é um diferencial competitivo. Mas na parte de fiação e tecelagem, nós perdemos para a China e para a Índia. Ponto. Não adianta. Na indústria cerâmica, se vocês forem no pátio da Porto Belo, 50% da produção de piso cerâmico da Porto Belo já vem da China, com a marca Porto Belo. E é como disse o professor Peter, é mais barato para Porto Belo produzir na China, transportar da China até Tijucas e de Tijucas distribuir para todo o Brasil do que produzir em Tijucas. Esse é o problema, só isso. Nós não temos mais indeterminado. O diferencial que a gente tinha, nós perdemos. Nós temos que encontrar outro diferencial. Evidentemente, inovação pode ser um diferencial em alguns setores. Eu acho que a partir do agronegócio, se nós explodirmos todos os setores a partir do agronegócio, seja na área de biotecnologia, seja no setor de madeira, papel, celulose, no setor de carnes, sobretudo, mais de empanados, produtos de maior valor agregado, eu tenho certeza que o Brasil pode ser extremamente competitivo. Agora, nós ficarmos em setores tradicionais, por exemplo, o setor de bens de capital, máquinas, ferramentas, não adianta eu querer competir seja com a Alemanha ou com a China, ou mesmo com a Itália, no setor de máquinas ferramentas. Não dá. A Home, que é uma grande fábrica nacional de tornos, fresa, retífica, está patinando. E é melhor fechar agora. Se ela fechando agora, ela vai perder menos dinheiro lá na frente. Infelizmente. Agora, nós temos na área de bens de capital um setor que pode ser dinamizado. Por exemplo, máquinas e implementos agrícolas. Aí o Brasil tem um diferencial competitivo que pode efetivamente ganhar dos outros países. Mas, evidentemente, isso, digamos, temos que esperar o novo governo eleito, ver se temos uma política nacional de desenvolvimento, onde a política industrial entraria, né? E, para fechar, na questão de inovação, nós olhamos muito para fora. Não existe, né, a meu conhecimento, iniciativa, existe, digamos assim, o GES Pública, que trabalha mais na questão de gestão. Mas inovação na administração pública, poucas iniciativas têm formalizado em termos de política pública, né? O estado que tem algumas iniciativas é Minas Gerais, né? O ex-governador Anastasia, que é uma grande cabeça em termos de planejamento, ele tomou algumas decisões nesse sentido. Tinha também em Pernambuco o governador Eduardo Campos, também ele tomou algumas iniciativas, como ele tinha sido ministro de Ciência e Tecnologia do primeiro governo Lula, ele também desenvolveu algumas iniciativas de inovação na administração pública de Pernambuco. Afora Pernambuco e Minas Gerais, o Brasil é um deserto em termos de inovação na administração pública, né? Infelizmente, flor não nasce no deserto. Obrigada, professor.